Tá certo, isso aí. Bom recado. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Tomás Martins, que é CEO de uma empresa aí de micromobilidade, né? Ele nos fala sobre a mudança de hábitos na mobilidade urbana pós-quarentena do coronavírus. Bom dia, Tomás. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Tudo bem. Tomás. Ô, Tomás, a gente sabe, né, que essa micromobilidade, principalmente a sustentável, né, em outros países ela já cresceu bastante e aqui também nós estamos um rumo de um crescimento maior. Eu queria saber de você se com essa pandemia o crescimento da micromobilidade ela está aumentando, a procura está sendo maior? Sim, eu acho que aqui é importante pontuar, Nina Luciano, a gente teve aqui um crescimento nos últimos 2 anos de mais de 10 vezes por procura de sistemas que a gente chama de micromobilidade, que são sistemas de bicicletas compartilhadas, ou patinetes elétricos, ou bicicletas elétricas, enfim, né, esse tipo de solução que a gente chama aqui de bicicleta compartilhada dentro desse mercado de micromobilidade. Então, a gente já vinha uma tendência de crescimento muito grande nos últimos 2 anos, e acho que agora essa crise que a gente está vivendo, ela também vai trazer uma aceleração nesse sentido, né? Acho que as pessoas vão estar muito mais abertas a mudar o seu hábito, a buscar uma forma de se locomover mais sustentável e também vão buscar opções de meio de transportes abertas, né? Para evitar aglomerações e tudo mais. Eu acho que aí a bicicleta vem como uma solução muito interessante nesse sentido. A Covid-19 acelerou mudanças? Olha, eu acho que de alguma forma sim, né? Se você pegar até vários casos fora do Brasil, né, tem várias cidades que intensificaram o investimento na questão da mobilidade urbana e na mobilidade por bicicleta. Então, a França está incentivando que os cidadãos recebam subsídio para poder consertar sua bicicleta, estão investindo em ciclovias, o Reino Unido é a mesma coisa. Então, você vê aquelas ciclovias temporárias, né, que eles chamam, então pegam uma rua e abrem aquilo ali para que as pessoas possam se locomover através de bicicleta ou até a pé. Então, sem dúvida, está fazendo com que aqueles projetos de infraestrutura cicloviária saiam do papel mais rápido. Você percebeu um aumento da procura de bicicletas durante a pandemia? Olha, eu acho que aqui a gente tem que dividir em algumas fases, né? E até, inclusive, é um posicionamento nosso esse, né? A gente, desde o começo, incentivou que as pessoas não saíssem de casa. Então, você tem uma diminuição do número de deslocamentos na cidade como um todo. Então, em número absoluto, é claro que teve uma procura menor, porque tem menos pessoas se locomovendo. Mas, em número de procuras por bicicleta, e para usuários que necessitavam utilizar a bicicleta durante esse período, pessoas que são, né, profissionais de cicloentrega ou profissionais de linha de frente, nesses clusters de usuários específicos cresceu bastante a procura. Então, a gente acha que conforme for voltando, né, o fim do isolamento, as pessoas voltam a se locomover, a bicicleta vai ser a primeira opção que elas vão buscar. Com certeza, né, Tomás? Quanto mais cresce, né, esse tipo de mobilidade, e ela é sustentável também, maior a economia gira, o setor imobiliário, ele também acaba também tendo um arranque grande, né? E principalmente a nossa natureza. Qual que você vê um futuro positivo nisso, cada vez crescendo de uma maneira mais acelerada, ou você acha que vai estabilizar e vai ser gradativo esse crescimento? Não, acho que vai acontecer cada vez de forma mais rápida e por alguns motivos, né? Se você parar e pensar, assim, cara, toda vez que eu vou andar aqui, o que a gente chama de micromobilidade são deslocamentos curtos, né? Então, deslocamentos de 3, 5, 7 quilômetros. Para você andar 3, 5, 7 quilômetros, você precisa ir junto com o automóvel, você leva, né? Te brinca aqui, 2 toneladas de alumínio para levar uma pessoa de 80, 90 quilos. Então, assim, não faz sentido, né? E o tamanho que aquele automóvel ocupa na infraestrutura urbana, aquilo é muito pouco democrático, né? Quantas bicicletas não poderiam fluir numa avenida como a Faria Lima, como a Paulista, ou em qualquer outra rua aqui, que ela é ocupada de forma irracional pelo automóvel, né? Então, acho que isso é a primeira discussão. A segunda que você comentou, eu acho que muito bem na questão de sustentabilidade, na questão ambiental, acho que ficou muito claro aqui, né, o impacto que o transporte tem em relação às emissões de CO2.
né? Então, se você pegasse na Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra bateu a meta de emissões de CO2 em 2 semanas só com as pessoas em casa. Então, olha o impacto que a gente tem cada vez que a gente se locomove utilizando um automóvel na cidade. Então, acho que essas duas tendências são muito fortes e eu acho que vai sim chegar o momento aqui, está chegando o momento onde a gente tem que repensar o nosso hábito e não só por uma questão, por as questões ambientais e tudo mais, mas também por uma questão de eficiência, né? As pessoas precisam se locomover de forma mais eficiente na cidade. Como é que é mais barato e mais rápido? Uma bicicleta elétrica é muito mais eficiente que um automóvel. Quer ir lá, Lilian? Pode perguntar, depois Tá eu pergunto. Tá bom. A gente viu esse movimento começar lá fora, né? A gente tem aí Paris, Barcelona, São Paulo adotou isso há alguns anos. Como é que está essa situação hoje no resto do Brasil? Né? Eu lembro de ver pessoas aqui vindo de outros lugares e falando assim, no caso de São Paulo. Nossa, mas como que as pessoas andam de bicicleta, né, em São Paulo, né? Assim, é uma cultura, né, que está sendo implantada e tal. Essa cultura da bicicleta, o que falta para que ela seja implantada em outras cidades, né, ou na maioria das cidades do país? Olha, eu acho que ela se você até comparar, né, acho que São Paulo era um caso muito emblemático, porque ele era uma cidade muito voltada para o automóvel, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, você já tem ali uma adesão maior da bicicleta culturalmente, né? Então você tem na região central, na zona sul, né? Você já tem uma utilização maior nas próprias regiões mais afastadas. Salvador também. Mas no caso do Rio de Janeiro, as pessoas usam mais ali na orla, né? Esse comentário de São Paulo, né, foi de uma conhecida carioca minha, que veio aqui em São Paulo, mas as pessoas andam de bicicleta aqui. No Rio, as pessoas andam mais na praia, né? Em alguns, acredito que em outros lugares litorâneos também, né, e tal. Mas essa cultura da bicicleta mesmo, a gente tem em grandes cidades brasileiras, a gente tem isso... acredito eu, me corrija se eu estiver errado, a partir de São Paulo, né? A partir de uma política pública que foi implementada aqui na cidade. Não, eu acho que assim, a bicicleta está na cultura do brasileiro há décadas, né? Então, todo mundo ali, né, desde as regiões mais afastadas da periferia até a região central, sempre teve aquela memória da bicicleta, né? Então, acho que isso está enraizado. Acho que você comenta de São Paulo, eu acho que está certíssimo. Eu acho que São Paulo rompeu uma barreira, e uma barreira importante aqui, porque você tinha, né? Você chegou a ter um momento aqui de uma discussão super importante sobre qual cidade a gente quer viver, né? E isso virou até uma bandeira, virou discussões políticas partidárias nesse sentido, né? Mas o que eu acho que foi interessante, dado todas as adoções de políticas que a gente teve aqui pró-bicicleta em São Paulo, se você olhar hoje, essa discussão está quase vencendo na questão de sociedade, né? A sociedade já entende a importância da ciclovia. Ninguém questiona mais a ciclovia da Paulista e a ciclovia da Faria Lima. Isso foi graças a uma política bem estabelecida na cidade sobre ciclovia. Então, eu acho que esse movimento é interessante de ser em São Paulo, porque passou de uma questão de uma discussão com a sociedade já começa a entender a bicicleta como um meio, porque o mesmo cara que criticava, hoje em dia está lá usando a bicicleta no meio da Faria Lima, né? Então, acho que essa ruptura de pensamento já está acontecendo. Agora, obviamente, falta a implementação de programas, a continuação e a ampliação desses programas de forma mais efetiva. Ô, Tomás, você acha que São Paulo está preparada para acolher um grande número de bicicletas que estão por vir, né? Ou não? Eu acho que a gente tem bastante coisa para fazer. Acho que o preparado, acho que é uma pergunta um pouco complicada, porque acho que ainda tem vias de alta velocidade, você ainda tem lugares que a infraestrutura é inadequada, você ainda tem desrespeito por parte dos motoristas em relação à bicicleta. Então, acho que tem coisas ainda que precisam melhorar. Sim, acho que a gente está no caminho, mas acho que as pessoas precisam começar a entender hoje que aquele espaço viário que existe não é do automóvel, é das pessoas. E se eu quiser usar aquilo de bicicleta, de patinete ou a pé, eu tenho o direito de usar aquele espaço também, né? Aquele espaço é um espaço comum de todos. Ele não é um espaço, parece que a rua ela é para o carro, né? Ou você tem uma zona azul, ou você tem um espaço para o carro passar. Aí você fala, isso não é correto, né? O espaço é justamente para você dar fluidez na cidade, não importa o modal que você esteja utilizando. Então, acho que esse amadurecimento ainda falta a construção, sim, de infraestrutura cicloviária, mas mais do que isso, falta programas mais efetivos de conscientização e de compartilhamento daquele viário na cidade. A Rede Alesp pega no estado de São Paulo inteiro
E fico imaginando as pessoas perguntando em casa, né, e na minha cidade, né, e no interior do estado. Né? Algumas cidades já têm uma cultura de bicicleta, outras não. Cidades, enfim, de uma maneira geral. O que falta, né, para que essa moda... Imagino eu que isso, igual você falou aí no começo, né? Quer dizer, a cultura da bicicleta ela está enraizada, né, no Brasil e tal. Mas o que falta para que ela seja implantada, por exemplo, em municípios médios, como médios para grandes, como Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, e cidades pequenas também? Olha, eu acho que esse é o próximo passo que a gente vai ver acontecer, né? A gente tem um projeto em Sorocaba, por exemplo, porque a prefeitura lá incentivou muito a questão da bicicleta. Eu acho que esse é né, pelo menos pelo nosso negócio aqui, né, começou nas grandes capitais, mas a gente vê uma baita tendência disso ir para cidades médias e até cidades menores. Se você pegar hoje na Europa, qualquer cidade acima de 100 mil habitantes tem um sistema de bicicleta compartilhada que serve à população no sentido de poder oferecer a bicicleta para utilizar como meio de transporte. Então, acho que lá, obviamente, já fomos de um mercado que amadureceu, já vem amadurecendo há 10, 12 anos, mas eu acho que aqui, sim, essa tendência acontece. O que precisa, eu acho que aí cada cidade ali tem um posicionamento em relação a isso. Acho que tem, sim, um pouco mais de amadurecimento em relação a política pública da bicicleta e entender qual que é o apetite de investimento do governo, né, da prefeitura local nesse sentido. Pois é, essa era a minha próxima pergunta, né? Você até deixa aí. O que falta para os governos entenderem isso? Entenderem que a bicicleta e outros meios de transporte podem ser uma solução interessante para desafogar o trânsito nas cidades brasileiras? O que falta para que o governo federal, o governo estadual e municipal implantem uma política em conjunto e uma política incisiva em relação a essa questão do uso da bicicleta e meios alternativos que não o carro? Eu acho que falta um pouco de... acho que falta um pouco ali de atitude e postura nesse sentido, né? Acho que os números estão aí, já mostram isso, né? Já mostram que incentivar a bicicleta e outros modais é muito melhor do que incentivar o automóvel em todos os sentidos, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de mobilidade urbana, do ponto de vista de meio ambiente, do ponto de vista de economia. Então, assim, os números aqui, os dados já trazem isso, né? O que falta mesmo é comprar a briga política e botar de forma efetiva isso para frente. Porque eu acho que as informações já estão aqui. É claro que também tem um pouco de dificuldade, né? A gente sabe que às vezes tem dificuldade de implementação de projetos e tudo mais, mas acho que mais do que isso falta tomar mesmo a decisão de falar por esse caminho que eu gostaria de ir, porque não são grandes coisas. Você não precisa ficar aqui, eu preciso construir uma ciclovia gigantesca, isso vai demorar 3 anos, vai me custar tanto. Se você pegar uma avenida e compartilhar aquele espaço, diminuir velocidade, colocar uma faixa dedicada para outros modais, você já faz uma baita mudança naquele meio urbano. Então, às vezes, acho que falta mais essa vontade política do que, eventualmente, não é falta de dinheiro, não é falta de tempo para implementação, nem nada disso. Acho que é de fato entender aquilo como uma política séria e que você quer levar para frente na sua cidade. O que uma casa como a Assembleia Legislativa, né, nós somos aí uma TV legislativa, o que uma casa como a Alesp pode fazer em termos de legislação para implementar a bicicleta e ter menos carros nas ruas? Eu acho que a primeira coisa é, claro, você equilibrar todas as questões tributárias que existem. É um absurdo no Brasil o carro pagar menos imposto que uma bicicleta elétrica. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é entender, sim, quais são as políticas que fomentam a bicicleta e que de alguma forma, elas sejam mais proibitivas para o automóvel. Porque o automóvel hoje, ele faz anos, décadas, que você incentiva o automóvel construindo rodovias, construindo avenidas, construindo pontes, dando incentivo fiscal, enfim. São anos de incentivo do governo junto com a indústria
e que agora eu acho que está numa hora de repensar isso, né? Acho que está na hora do governo entender também que, como mobilidade urbana, o automóvel não é a solução e não será a solução para as próximas décadas. Isso está muito claro no que está acontecendo lá fora. Então, acho que, nesse sentido, né, acho que a Alesp aqui teria um papel interessante em poder trazer essa discussão e pensar como poderia, sim, efetivar essas políticas públicas que, de alguma forma, fomentem esses outros modais. O exemplo que eu dei aqui do imposto, acho que é o mais gritante. Tá certo, gostaria de agradecer o Tomás Martins, que é CEO aí de uma empresa de micromobilidade, trabalha no ramo. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada.